Por mais de 100 anos olhamos para os terraços e templos de Machu Picchu acreditando conhecer sua história. Um retiro real, um observatório sagrado, talvez até uma fortaleza. Mas em 2025, uma descoberta abalou tudo o que pensávamos saber. Os incas não ergueram essa cidade apesar da montanha hostil onde está. Eles a construíram exatamente por causa dela. Sob as pedras, arqueólogos revelaram algo escondido por 5 séculos. Uma rede de fraturas naturais no coração de granito da montanha. O que parecia um obstáculo, na verdade, foi a chave da obra. As fendas forneceram pedra, água fresca e uma fundação tão estável que permitiu fixar a cidade no impossível. Essa descoberta não apenas resolve um mistério antigo, ela redefine por completo nossa visão da engenhosidade inca e mostra que Machu Picchu não é nada do que imaginávamos. Em 1911, quando o explorador Hiram Bingham apresentou Machu Picchu ao mundo, a reação foi de espanto. Imagine a cena: uma cidade inca perdida, escondida entre as montanhas dos Andes, cercada por nuvens, penhascos e mistério. Era como se uma civilização inteira tivesse deixado para trás uma obra-prima da engenharia, mas sem explicar porquê. E desde então, uma pergunta nunca deixou de ecoar entre arqueólogos e historiadores. Por que aqui? Pense comigo. Machu Picchu fica a 2.430 metros de altitude, equilibrada sobre uma crista estreita entre 2 picos, Machu Picchu e Huayna Picchu. De ambos os lados, penhascos quase verticais descem mais de 500 metros até o rio Urubamba, que corre turbulento lá embaixo. Mas o enigma não para por aí. Não havia estradas que ligassem a cidade a outros povoados, não havia grandes centros urbanos por perto que pudessem fornecer mão de obra ou suprimentos, e o solo quase nada fértil, terra insuficiente para alimentar uma população grande. Então, por que os incas escolheram esse lugar aparentemente impossível? Seria um palácio isolado para o imperador, um observatório astronômico sagrado, uma fortaleza secreta de defesa, ou até mesmo um templo místico ligado a linhas de energia invisíveis? Durante mais de 100 anos, muitas teorias surgiram, mas nenhuma parecia dar uma resposta completa. Até que, em 2025, uma descoberta surpreendente mudou tudo o que pensávamos sobre Machu Picchu. E o mais curioso, essa resposta não veio da arqueologia, veio da geologia. A investigação inesperada. Um geólogo brasileiro chamado Rualdo Menegatti e sua equipe decidiram olhar para Machu Picchu de uma forma diferente. Eles não focaram apenas nas ruínas que estão à vista, eles quiseram enxergar o que estava por baixo da superfície, usando uma combinação de tecnologias avançadíssimas, imagens de satélite, radar de penetração no solo, tomografia elétrica e até tomografia de MONS, uma técnica que rastreia partículas cósmicas passando pela montanha como um gigantesco raio-x da Terra. Eles revelaram algo impressionante. Machu Picchu foi construída exatamente sobre a interseção de 2 falhas tectônicas gigantes, um verdadeiro X subterrâneo. À primeira vista, isso parecia um absurdo. Afinal, por que alguém construiria uma cidade em cima de fraturas da crosta terrestre? Isso não seria instável e perigoso? Mas, conforme os dados se acumulavam, a resposta ficou clara. Os incas escolheram esse local justamente por causa das falhas geológicas. As vantagens escondidas. Essas fraturas ofereciam 3 vantagens que transformavam esse ponto da montanha em um lugar único. Uma pedreira natural pronta para uso, as falhas já tinham fraturado o granito da montanha em blocos enormes. Alguns deles se soltaram seguindo linhas quase geométricas, perfeitas para a técnica de encaixe dos incas, onde as pedras se unem com precisão, sem necessidade de argamassa. Isso poupava um trabalho imenso. Em vez de esculpir blocos gigantes do zero, eles apenas moldavam pedras que a própria montanha já havia preparado. Água abundante e confiável. As mesmas falhas funcionavam como aquedutos subterrâneos, trazendo água da chuva e do gelo das montanhas até próximo da cidade. Os incas aproveitaram isso e criaram um sistema de canais de quase 750 metros, alimentando 16 fontes de água em sequência. A primeira delas, claro, era reservada ao imperador. Drenagem e estabilidade contra chuvas. Essa região dos Andes recebe quase 2.000 milímetros de chuva por ano. Normalmente isso seria um desastre. Encostas encharcadas, deslizamentos de terra, estruturas desmoronando. Mas os incas sabiam o que estavam fazendo. Eles usaram as fraturas naturais como um filtro e ainda reforçaram o solo com camadas de pedra, cascalho e areia. O resultado? Uma drenagem tão eficiente que 60% do trabalho de construção da cidade foi subterrâneo. E por isso, Machu Picchu resistiu firme por mais de 500 anos, mesmo em meio a tanta chuva. Um padrão em todo o império. Essa descoberta abriu os olhos dos pesquisadores para algo ainda maior. Não foi um acaso. Esse mesmo padrão se repete em outros sítios incas.
Eles sabiam observar a natureza, seguir o caminho das nascentes, identificar encostas fraturadas, reconhecer pedras boas para a construção. Era como se possuíssem uma ciência secreta, né, baseada na observação paciente e transmitida de geração em geração. Hoje chamamos isso de etnogeologia, o conhecimento prático da Terra misturado à cultura, ao ritual e à religião, a conexão espiritual. E aqui está um detalhe que torna tudo ainda mais fascinante. Para os incas, praticidade e espiritualidade não eram coisas separadas. As montanhas não eram apenas rochas, eram apus, espíritos guardiões dos vales e rios, né? A terra era a Pachamama, a grande mãe que dá e tira a vida. Então, uma montanha que oferecia pedra, água e proteção não era apenas um recurso natural, era uma aliada divina. Construir em Machu Picchu não significava desafiar a natureza, mas trabalhar lado a lado com ela. Cada pedra colocada era, ao mesmo tempo, uma decisão técnica e um ato de reverência. Um novo olhar sobre Machu Picchu. Durante mais de um século, vimos Machu Picchu como um enigma, uma cidade impossível construída em um lugar inacessível. Agora entendemos que não era um desafio à natureza, era a harmonia com ela. As falhas geológicas que antes pareciam fraquezas, na verdade eram o segredo da força do lugar. A verdadeira razão pela qual Machu Picchu não apenas foi construída, mas sobreviveu firme por séculos. E essa descoberta nos deixa com uma pergunta intrigante: se os incas tinham esse conhecimento tão profundo da Terra, quantos outros segredos ainda estão escondidos em suas ruínas? Talvez a cada nova investigação possamos descobrir que Machu Picchu e todo o Império Inca não foi apenas construído sobre a Terra, foi construído com a Terra. Elas foram a verdadeira razão pela qual o local foi escolhido. Isso muda completamente como entendemos a arquitetura, a engenharia e até mesmo a própria expansão do Império Inca. Eles não dominaram os Andes pela força, mas pela inteligência. Escutaram a montanha, aprenderam com ela e construíram onde a própria terra oferecia todas as vantagens. Machu Picchu, então, não é apenas uma maravilha de pedra, é uma obra-prima de localização. Sua grandeza não está só no que vemos acima do solo, mas na parceria invisível sob nossos pés. Talvez seja esse o verdadeiro segredo que a manteve de pé por mais de 5 séculos. E você, o que acha desse mistério escondido nas montanhas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias que revelam como o passado ainda pode nos surpreender.